Voltando aqui, assim, voltando à organização do semestre passado, nós fechamos aqui na 12ª aula, ficou faltando então a aula 13, na 13ª, que é a Paixão, Morte e Ressurreição. Então, se der tempo, a gente faz ela hoje. Mas agora, partindo para a segunda parte, que é 2025, eu separei agora nos seguintes módulos, né? O quarto módulo, com o tema da igreja, ela vai ser dividida em 2 aulas. A primeira aula a primeira aula vai ter conteúdo referente ao tema 15 e ao tema 16. O tema 15 é o Espírito Santo e a sua ação na igreja, e o tema 16 é a igreja fundada por Cristo. Na segunda aula nós vamos ter a igreja e o mundo, que é o 17º tema, e a doutrina social da igreja, que é o 18º tema. Com isso daí a gente fecha o módulo da igreja. O quinto módulo são os sacramentos, a respeito dos sacramentos. E esse módulo vai ter 3 aulas. A primeira aula é a introdução. Nessa introdução a gente vai falar sobre a ressurreição da carne e sobre os sacramentos em si, sobre a importância, no geral, sobre os sacramentos, teologia sacramental. Depois, a segunda aula, nós vamos falar sobre os sacramentos da iniciação, que são o batismo e a confirmação e a Eucaristia. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os sacramentos de missão e cura, né? Então, são 3 tipos de sacramentos. No total são 7, né? Mas eles são agrupados, eles podem ser agrupados em 3 tipos. Então, os sacramentos de iniciação, nós vamos ter na segunda aula, e os sacramentos de missão e os sacramentos de cura. Então, os sacramentos de missão, o matrimônio e a ordem sacerdotal, e os sacramentos de cura, que é a penitência e a unção dos enfermos. Depois, no 6º módulo, nós vamos falar sobre os mandamentos. Esse vai ser o módulo mais longo, né? Então, vão ser no total 4 aulas. A primeira aula vai ser introdutória e nós vamos falar sobre a vida cristã, a lei e a consciência do ser humano, o sujeito moral, né? A moralidade dos atos humanos e a ação do Espírito Santo, a graça, as virtudes teologais e os mandamentos. Então, esses aqui são os temas 25, 26 e 27, respectivamente. Esse daqui era um módulo que eu anexei a esse, né? Era um módulo sobre a moral, mas como eu percebi que esse tema ele é uma espécie de introdução dos mandamentos que vem a seguir, eu achei mais interessante colocar aqui resumidamente. E depois, na segunda aula, já entrando detalhadamente nos sacramentos, nós vamos ter na segunda aula os mandamentos que são a respeito da relação do homem com Deus. Eles são o primeiro e os primeiro, segundo e terceiro mandamentos. Esses daí são os mandamentos que falam da relação do homem com Deus, que são o tema, né, estão no tema 28 e 29, respectivamente. Depois, nós vamos ter outras 2 aulas sobre os mandamentos que falam da relação do homem com o homem. Então, são mandamentos sociais, vamos dizer assim, que é o 4º mandamento, que é sobre a família, o 5º, o 6º mandamento, depois o 7º e o 8º, o 9º e o 10º. Né? Então, nós separamos esses temas, né, em 2 aulas. E por último, nós vamos fazer, então, reduzindo o módulo da minha organização inicial, nós vamos fazer um 7º módulo com uma aula só, que é sobre a oração. Então, são os diversos aspectos da oração, que vão ser dos temas 35 e 36. Então, a oração na vida cristã, que a gente vai, nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a teoria da oração, né, os tipos de oração, e depois um aprofundamento sobre a oração do Pai Nosso, né, a oração perfeita. Como tudo, né, de oração está ali dentro. E aí, com isso a gente encerra o curso, né, que
vamos completar aí e a gente junta tudo isso daí, né, e conclui o curso. E aí eu preparei aqui um calendário com as datas, né, com a proposta para o encerramento, né, para a conclusão desse curso. Então aqui eu já tentei organizar de acordo com alguns compromissos pessoais, né, que eu tenho, porque alguns desses dias aqui eu não vou conseguir fazer aquele... em 2 ocasiões a gente vai ter que pular 2 semanas, vai ter que ficar 2 semanas de gap, né? Não apenas 1 semana como a gente vem fazendo. Então hoje aqui nós estamos no dia 20, né? Então isso daqui ainda é um resquício da apresentação da proposta de trabalho e o complemento do semestre passado. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ter 2 aulas em fevereiro, né? Uma dia 3, que aqui eu separei por módulo e por aula, né? Então, o 4º módulo a primeira aula e o 4º módulo a segunda aula. Essa primeira aula do 4º módulo vai ser dia 3, ou seja, daqui 15 dias. E depois, no final, última segunda-feira de fevereiro, nós vamos ter a segunda aula do 4º módulo. Aqui eu vou estar em viagem, não vou conseguir ter essa aula, então pulei isso daqui. Mas aí eu segui nessa lógica, né? Então eu nunca vou colocar 2 segundas-feiras na sequência, eu sempre vou dar uma folga, né? E aqui é interessante porque calhou, né? Porque esse dia 3 aqui é a segunda-feira pré-carnaval, que geralmente o pessoal emenda, né? Então, foi bom, calhou, que aí a gente pula para dia 10, a primeira aula do 5º módulo. E aí segue na sequência, né, dia 24 de março, vamos ter a segunda aula do 5º módulo, e aí pula dia 31. Ixi, aqui eu pulei... Ah, tá, sim, aqui também eu tenho um compromisso, não pude fazer isso daqui. Não pude dar essa aula aqui, né? Mas aí a gente pula para segunda-feira, que é a segunda-feira da Semana Santa, né? Que é a Semana Santa. Aqui é a Sexta-feira Santa e aqui é a Páscoa. Então, dia 14, nós teríamos a terceira aula do 5º módulo. Pula dia 21, dia 28, nós teríamos a primeira aula do 6º módulo. Aqui, a gente pula dia 5. E aqui, dia 12, nós vamos ter a segunda aula do 6º módulo. Pula dia 19, no dia 26 nós vamos ter a terceira aula do módulo do 6º módulo. Pula dia 2 de junho, nós vamos ter a 4ª aula do 6º módulo. Dia 19 aqui é Corpus Christi. E aqui, depois do Corpus Christi, nós vamos ter a última aula, que é sobre oração, que é até interessante, né, dada a proximidade com o feriado, que aí a gente encerra aí nosso curso ainda nesse semestre. Então a nossa expectativa é terminar esse curso nesse semestre, né? E não delongar além disso.